A gente segue sim, e é exatamente sobre esse encontro dos governadores que a gente segue repercutindo, conversando inclusive ao vivo, porque a Beatriz Manfredini está com a gente já para dar mais informações sobre essa articulação. O governador de São Paulo, o Tarcísio de Freitas, também era esperado ontem nessa reunião e até mesmo nessa visita em loco hoje no Rio de Janeiro. Essa visita, então, está confirmada ou não? Quais são as suas informações, Bia? Não está confirmada, viu, Bruno? A gente contou aqui ontem que não estava nos planos de Tarcísio desembarcar no Rio de Janeiro. Ele realmente não vai, mas vai participar da reunião de forma online. Boa tarde para você, para a Márcia, para todo mundo que nos acompanha aqui em tempo real. Então, o governador decidiu permanecer em São Paulo, cumprindo a agenda na capital paulista, mas participa, então, por videoconferência dessa reunião com os governadores de direita e de centro-direita para falar sobre segurança pública. Por que Tarcísio decidiu não ir? Tem um pouquinho de tudo, né? Principalmente porque o governador não quer chamar uma crise para si. Então, a ideia é participar ativamente de pautas relevantes para o país e principalmente pautas relacionadas à segurança pública, como o Tarcísio normalmente faz e gosta desse tipo de pauta, mas então sem ganhar um protagonismo, né? A ideia é que ele não trouxesse essa crise, muito porque ele tem sido visto pelos aliados, pelo redor dele, como um alvo. Então, o entendimento é que a esquerda poderia utilizar isso de alguma forma contra ele e também para manter a postura de gestor focado em São Paulo, de candidato à reeleição por São Paulo, sem nacionalizar muito o debate. Então, a ideia é essa, participar dessas discussões, mas com alguma distância, né? Não com tanto protagonismo. Por isso, então, ele participa online da videoconferência. Ontem também participou. Ontem todos os governadores, de modo geral, estavam presentes, né, online, porque foi ali de última hora. Mas hoje, então, com esse agendamento de visita ali ao Rio de Janeiro, o Tarcísio decidiu ficar em São Paulo e só realmente conversar com eles por vídeo. Além disso, além dessa decisão, ainda está em pauta se o governo de São Paulo envia ou não ajuda para o Rio de Janeiro. Ontem, o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, sugeriu para Tarcísio que São Paulo enviasse algumas tropas para o Rio de Janeiro. Isso ainda está em negociação, ainda é um processo em aberto. Por dois motivos. Tarcísio está esperando uma sinalização de Cláudio Castro, né, justamente, então, para entender o que ele quer, o governador do Rio de Janeiro, e também para não assumir esse protagonismo. Inclusive, Tarcísio demorou bastante para se pronunciar sobre a situação do Rio de Janeiro. Foram quase 48 horas, apesar de estar participando aí ativamente das discussões e dos debates. A gente separou até um trechinho de algumas publicações para vocês de Tarcísio no Instagram. Tem alguns trechos em que ele diz, por exemplo, que ele pretende, então, auxiliar e que ele repudia, né, e se solidariza com as famílias. A gente está vendo um trecho. Não se pode imaginar que esses criminosos não sabem o que fazem ou que são vítimas da sociedade. Eles impõem o terror, atacam agentes de segurança do Estado, escravizam pessoas e levam dor e sofrimento a inúmeras famílias. Ele diz que é fundamental lembrar que a dimensão do problema é territorial e que o enfrentamento exige presença, integração, inteligência e coragem. Depois tem uma outra tela também com outro destaque do governador, em que ele presta, então, solidariedade ao governador Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, às famílias dos policiais que tombaram heroicamente em combate, são as palavras do governador que eu tô lendo para vocês, e a população que sofre as consequências dessa violência desmedida. Ele também fala que é preciso cooperação e compartilhamento de informações para enfrentar, então, esse tipo de situação e diz, olha, abre aspas, o que está em jogo é o próprio sentido de soberania. O Estado precisa retomar seu papel e devolver às pessoas o direito de viver com segurança e dignidade. Isso só será possível com convicção, liderança e vontade. Essa publicação de Tarcísio é grande, ele fez um post bastante ali robusto falando sobre o tema e também cita, eu separei aqui um outro trechinho, que esse atual problema é o principal do Brasil, maior, inclusive, do que o risco fiscal. Bruno e Márcia.